O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação do que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Minha saudação a Dom Alberto, nosso arcebispo, saudação Dom Antônio, bispo auxiliar, saudar os padres, barnabitas, diáconos, seminaristas, todos vocês que estão aqui presentes na Basílica Santuário, nesse dia de festas, dia em que celebramos Nossa Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia, mas o dia em que nós celebramos os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um dia de júbilo, um dia de festa sublime. Quero saudar aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação, pela TV Nazaré, a rádio web, todos pelos outros meios de comunicação também. Em 1700, Plácido caminhava no Igarapé, Murucutu. Era por aqui que ele andava, fazendo a sua caça, buscando o alimento no meio da mata.
E ele parou para beber água no Igarapé, Murucutu, por aqui. E ele viu algo brilhante diante dele. E eis que era Nossa Senhora de Nazaré, estava aí. E ele, com muito capricho, com muita veneração, com muito amor, começou a rezar e a levou para casa. E eis que depois, quando ele foi procurá-la na sua casa, ela não estava mais. Voltou para cá e a encontrou novamente. E assim sucessivamente. Tanto que a notícia se espalhou e até o governador do estado quis saber dessa história. E um certo dia a levou ao palácio. E eis que aconteceu a mesma coisa. Ela voltou para o seu devido lugar. Eis aí o sinal de Deus. Apareceu no céu um sinal. É um sinal de Deus. Em 1700, justamente 17 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu em 1717, quando aqueles 3 pescadores foram providenciar os alimentos, porque deveria passar por ali em Guaratinguetá, era um caminho muito importante. O governador de Minas Gerais e São Paulo, o conde de Assumar, passaria por aí. Eles deveriam providenciar os peixes do rio Paraíba, mas a pesca era infrutífera, e eles batalharam, suaram, tentaram de todos os modos lançar as redes, mas cadê a pesca? Cadê os peixes? Aí, quando estavam voltando, pararam no porto de Itaguaçu, lançaram as redes, e eis que veio o tronco de Nossa Senhora Aparecida. E eles ficaram até como que espantados, mas lançaram novamente a rede, e veio a cabeça de Nossa Senhora da Conceição, que se ajustava, encaixava direitinho na imagem que eles tinham pescado antes. Vejam, né, que a imagem ela vem quebrada, ou seja, a junção da imagem representa de fato a unidade que era preciso acontecer, a comunhão que era necessário acontecer. Ou seja, o nosso povo brasileiro, o nosso povo cristão, católico, ainda não tinha a sua unidade, a sua comunhão, a sua identidade. E aquele achado da imagem, aí acontece também a unidade, através de Nossa Senhora. Os 2 fatos, o de Nazaré, o de Aparecida, são bastante semelhantes, porque foram 2 achados. Se você olhar para Nossa Senhora de Nazaré, ela faz recordar um pouco a história da salvação, porque ela nasceu numa família abençoada, de São Joaquim, Santana, e ali ela aprendeu, conheceu a palavra, ela aprendeu a orar, a rezar, e ali, numa família que era da estirpe de Davi, do povo de Israel, porque Maria é descendente também da casa de Israel, descendente de Davi, de um povo abençoado, escolhido por Deus. Aí nessa casa, nessa família, ela cresce, e lá pelas tantas apareceu o arcanjo São Gabriel: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada: como posso merecer que venha me visitar? Como assim? Como pode que venha me procurar? A mim, uma humilde serva, que o Senhor te escolheu para ser a mãe do Salvador. E nesse diálogo todo, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a história se repete hoje. Ela se repetiu há 300 anos atrás em Aparecida, há 317 aqui nesse santuário, e ela vai se repetindo, porque Nossa Senhora é aquela que caminha com o seu povo, ela caminha com seus filhos e filhas amados, escolhidos, ungidos pelo
dom de Deus pela graça do Espírito Santo, pela força do batismo. Hoje nós estamos aqui com as comunidades neocatecumenais que trabalham muito a questão da iniciação cristã, da formação. Eu tenho uma certa experiência também acompanhando essas comunidades, como fazem um trabalho bonito de educação da fé, da espiritualidade, da formação, do crescimento espiritual. Mas aí vamos mais adiante um pouco nessa história. Aí Nossa Senhora, um certo dia, ela depois de ter ficado grávida, ela vai à casa de Isabel apressadamente, e lá ela ouve de Isabel mais uma saudação: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E aí as duas mães agraciadas pelos dons do alto, pela força do Espírito Santo, porque Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. Isabel era avançada em idade, já não poderia ter filho, mas ela ganhou um filho na velhice, estava aguardando o nascimento de João Batista. Imagina a alegria dessas mulheres, esse abraço, quanta graça, quanta alegria, quanto júbilo. E Maria se colocou a serviço da sua prima com muita alegria durante 3 meses. Depois voltou para casa, e José pensou em abandoná-la, mas não o fez, porque o anjo também apareceu para ele: não temas receber Maria por tua esposa, porque aquele que vai nascer dela é do alto, é o Filho de Deus, ele vai perdoar os pecados do seu povo. Mas aí a história continua. Depois vem o Natal, quando Maria e José vão a Belém. Não havia lugar para eles na hospedaria, mas eles encontraram lugar numa manjedoura, toda iluminada pela presença daqueles pastores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Os anjos cantavam, entoavam hinos, e eis que o menino Jesus nasceu numa manjedoura, cercado pelos pastores. Depois vieram os magos, que também trouxeram os presentes, e Maria guardava tudo no seu coração, porque ela sabia silenciar diante de Deus. Ela era temente a Deus, ela foi preparada para isso. E aí a história continua, porque depois que vieram os magos, que trouxeram incenso, ouro, a mirra, e eles depois tiveram que fugir, porque o rei Herodes estava perseguindo as crianças, porque ele queria tirar a vida do menino. Foram para o Egito, e de lá só voltaram quando Herodes tinha morrido, e eles se estabeleceram em Nazaré. E aí começa a família de Nazaré, a vida de família. O menino Jesus, que crescia na sabedoria, na orientação de uma família que orienta o menino Jesus também, porque ele era homem e Deus, era o Filho de Deus, mas ele veio para ser homem neste mundo. Ele assumiu a nossa natureza humana, menos o pecado, e ele aprendeu também um trabalho, uma profissão. Cresceu como adolescente, jovem, frequentou a sinagoga, estudou, se preparou. E aí então a história continua, porque o menino Jesus também, ainda antes deste fato, ele foi apresentado no templo. Eu fico imaginando Nossa Senhora, como que ela terá pensado quando Simeão tomou no seu colo, nos seus braços, esse menino, e disse que tu serás causa de contradição, e tu, Maria, uma espada de dor transpassará o teu coração. Maria guardava tudo no silêncio, orava, sabia, conhecia os desígnios de Deus. Voltou para Nazaré, a vida continuou. E aí então chegou um outro momento que Jesus se perdeu também no templo. Quando Maria, ela frequentava o templo, ela frequentava a casa de Deus, junto com a sua família, com José, com o menino Jesus, frequentava a casa do Senhor. E numa dessas feitas, o menino Jesus se perdeu lá no templo, e eles estavam voltando para casa. Cadê o menino? Voltaram angustiados, tristes.
e encontraram um menino conversando com os doutores, com os mestres da lei, discutindo com eles sobre as Sagradas Escrituras, fazendo-lhes perguntas, dando-lhes respostas. Meu filho, teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. Por que me procuráveis? Não sabias que deves ocupar-me das coisas do meu pai? Mas Jesus foi obediente, se aproximou deles, os abraçou e voltou com eles, e ele continuava crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. E aí nós chegamos ao Evangelho de hoje, quando Jesus começa a sua vida pública. Jesus começa o seu ministério de Filho de Deus, a sua missão no mundo, a pregação do reino de Deus, o anúncio do reino de Deus, que faz parte do terceiro mistério luminoso do dia de hoje, né? A gente lembra os mistérios luminosos na quinta-feira, né? E aí então o anúncio do reino de Deus. E aí então ele foi para uma festa junto com Nossa Senhora. Ela terá ido, certamente José já não vivia, já tinha falecido, mas Maria e Jesus foram para aquela festa de casamento que durava 7 dias, e veio a faltar o vinho naquela festa. E aí então Maria, Nossa Senhora, se aproximou do seu filho. Olha, eles não têm mais vinho, a minha hora não chegou, o que nós temos a ver com isso? O que eu devo ter a ver com isso? Mas Nossa Senhora disse para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. E aí então Jesus mandou que enchessem aquelas 6 talhas que cabiam 100 litros em cada uma. Jesus mandou que levassem ao mestre Sala para que experimentasse aquela água transformada em vinho, do vinho bom, do vinho melhor. O que representa isso? Jesus é o Filho de Deus. Agora tudo mudou. Jesus trouxe o reino de Deus, trouxe a salvação, trouxe a alegria, trouxe o Evangelho, trouxe o amor de Deus, trouxe a misericórdia, trouxe a paz ao mundo. Agora ele é vinho novo. Por isso agora começou um novo tempo, o tempo do reino de Deus. Eis aí o milagre, o significado desse sinal, milagre da transformação da água em vinho. Começa o tempo do Messias, o tempo do Filho de Deus. Maria, no entanto, silêncio, porque ela apontava sempre para o Cristo. Aqui ela começa a entender quem era o seu filho de fato. Ela se torna discípula, ela segue Jesus, ela passa a seguir Jesus e conduzir todos nós, todos os povos da terra, para Jesus, para que seja acolhido, que ele seja amado, que ele seja anunciado, proclamado ao mundo, para que a sua palavra, o seu evangelho possa produzir frutos neste mundo. Mas aí nós ouvimos o que disse o livro do Apocalipse. Apareceu no céu um sinal, uma mulher com a lua debaixo dos pés, resplandecente como o sol, 12 estrelas ao redor da sua cabeça. E ela estava grávida de um homem, de um filho, que era de fato o Filho de Deus, que iria exercer o seu poder com cetro de ferro, ou seja, com o poder de Deus, com o poder divino. É o Filho de Deus. Mas esta mulher, ela também enfrenta o dragão, que está logo aí, a serpente que vomita contra a mulher, tentando destruí-la. Mas ela não será destruída. Ela não foi destruída e nunca será destruída, porque o poder do mal, o pecado, a maldade, tudo aquilo que é o ódio, tudo aquilo que não presta neste mundo, será vencido, será destruído, será esmagado pelos pés da Virgem Maria, como ela acaba com a serpente, para que ela seja derrotada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agora olhemos para nós. Nesses dias, o bispo auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Steiner,
ele, quando olhava para o povo de Deus que acompanhava o sírio, ele disse: olha, eu estou observando que todo o povo está conversando com Nossa Senhora. Olha como eles conversam com Nossa Senhora. E é verdade. Qual é o modo de conversar com Deus? Como é que nós conversamos com Nossa Senhora? Quando nós estamos em oração, nós rezamos, nós pedimos, nós fazemos preces, nós elevamos súplicas, louvores, glorificamos a Deus. E o primeiro ponto é a nossa fé. Nós precisamos nos alimentar dessa fé, acreditar. Como ela acreditou? Ela acreditou porque ela, no próprio cântico, a minha alma exulta em Deus, meu Salvador. É o cântico Magnificat de Maria. Ela expressa muito bem. Então Maria é aquela que de fato tem fé, nos ensina a fé. Como é que nós devemos acreditar, devemos confiar, nos encher do amor de Deus, da esperança cristã, nos fortalecer para sermos homens e mulheres também de fé? E pela fé, o que é que alimenta essa fé, senão a nossa oração? A nossa oração diária, a oração do terço, a oração a Nossa Senhora de Nazaré, as nossas orações marianas, as nossas orações espontâneas, as nossas orações diárias. Quando eu era criança, a minha primeira experiência religiosa foi com Nossa Senhora. Minha mãe ensinou o sinal da cruz, depois ensinou a Ave Maria. Todos os dias nós rezávamos o terço na nossa casa, todo mundo, os avós, os tios, tias, os irmãos, irmãs, todos nós. Depois do jantar era sagrado a oração do terço, do rosário. Como fazem as nossas famílias hoje? Será que não é um momento de nós analisarmos, fazermos uma revisão de vida de nossa família e ver se nós de fato estamos rezando ainda nos nossos lares? Não devemos também retomar a nossa oração na família? Muito cuidado, irmãos e irmãs, porque nas nossas casas nós temos muitas tecnologias. Existe a televisão, existe a internet, existe o próprio celular, que hoje tem todos os meios de conexão das mídias sociais. Muito cuidado. É preciso desligar, é preciso evitar, é preciso ter cuidado. Hoje a responsabilidade dos cristãos é muito maior do que antigamente. Que no meu tempo, na minha casa, quando eu era pequeno, antes de eu entrar para o seminário, não tinha nem energia elétrica. Nós só tínhamos aquele rádio, a pilha, aquele rádio que tinha um fio comprido, que ia um fio terra, que muitas vezes quando eu ficava enfesado, eu quebrava o fio. Aí a minha mãe me puxava as orelhas, porque a gente quebrava o fio do rádio. Mas hoje nós temos todas essas tecnologias, muitas vezes é preciso evitar certos programas, certas novelas, que nos induzem a fazer coisas erradas. Lembre-se que Nossa Senhora esmagou a serpente, e ela vai continuar esmagando a serpente hoje, para que o poder do mal, o poder do demônio, da serpente, nunca possa nos derrotar. Nós vamos vencê-lo. Esses dias eu escutava os bispos que diziam assim, Dom Alberto, Dom Antônio, Dom Leonardo, que ficamos vários dias juntos, que Nossa Senhora, ela cuida do nosso povo. Nossa Senhora, ela ama o nosso povo, ela cuida de você, de todos nós, ela cuida de nós. Ela nos conduz à salvação, ao bom caminho, a Jesus. Portanto, fiquemos sempre com ela, numa oração diária com ela, numa intimidade, sempre nessa oração constante com ela, assim como vocês fazem. Rezem como vocês fazem muito bem, faça a sua oferenda a Nossa Senhora, converse com ela, dialogue, reze do seu jeito, mas reze, esteja sempre sintonizado, conectado com Nossa Senhora, porque ela cuida dos seus filhos e filhas, para que não se percam, como dizia São João Crisóstomo, ne perdantur, para que não se percam. O meu fundador, São Leonardo Murialdo, ele captou
essa frase, e ele trouxe para a congregação, que depois, quando nós cuidávamos das crianças, dos jovens, principalmente os mais necessitados, a gente sempre dizia: ne perdantur, vamos agir, vamos trabalhar para que não se percam. Como é bonito fazer como fez a família de Nazaré, como fez a família de Joaquim e Santana, que soube cuidar bem da sua filha, que soube cuidar bem do Filho de Deus, que nós saibamos cuidar dos nossos filhos, educá-los na fé, levá-los à igreja, levá-los à oração, levá-los à intimidade com a palavra de Deus, para que possa buscar esses elementos fundamentais da espiritualidade, da teologia, enfim, para que possam crescer sábios das coisas do alto, das coisas de Deus. Maria é a estrela da evangelização. 317 anos que o caboclo Plácido encontrou esta imagem, e a partir disso o Sírio só cresceu. Hoje ele tomou dimensões paraenses, amazônicas, brasileiras e mundiais, universais, assim como Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. Mas por que será que Nossa Senhora de Nazaré apareceu antes do que Nossa Senhora Aparecida? Eu creio porque aqui havia mais necessidade. Talvez aqui fosse mais difícil, aqui no norte. Então ela apareceu para congregar essas populações ribeirinhas, esses povos amazônicos, e ela veio então para unir, para trazer a identificação dos filhos de Deus, para que todos se congreguem em Cristo, na sua palavra, na imagem de Nossa Senhora, ao redor dela, porque ela conduz o seu povo. E depois lá em São Paulo, há 300 anos atrás, ela apareceu então para também criar uma identidade de fé do nosso povo brasileiro. Então nós somos muito gratos a Deus, porque aqui Ele nos deu Nossa Senhora de Nazaré. A nível de Brasília, em São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, e muitos outros santuários espalhados pelo Brasil. Mas na França ela nos deu Nossa Senhora de Lourdes, em Fátima ela nos deu Nossa Senhora em Portugal ela nos deu Nossa Senhora de Fátima, no México ela nos deu Nossa Senhora de Guadalupe, e tantas outras espalhadas pelo mundo inteiro, para que Nossa Senhora, uma vez que estamos com ela, olhamos com ela, conversamos com ela, que ela está no meio de nós, que vai conduzindo o seu povo, ninguém vai se perder, né perdantur, todos seremos agraciados pela sua proteção, pelo seu manto sagrado, que vai continuar cobrindo a cada um de nós, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, nos orientando, para que nós sejamos sempre filhos amados desse Deus que veio habitar entre nós, que veio morar conosco, que estabeleceu a sua tenda neste mundo, para ser o Deus conosco, o Filho da Virgem de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.